Direto da redação. Recentemente nós divulgamos uma reportagem aqui com relação a uma criança neurodivergente em Presidente Kennedy. É um aluno, uma criança que é moradora de Presidente Kennedy. E esse caso ganhou grande repercussão, foi tema de uma reportagem no Giro Capixaba, foi tema de uma reportagem aqui neste programa. E o que sensibilizou muito foi que a mãe da criança, que é a Ana Alice, ela é uma advogada especializada em direito do consumidor. O esposo dela, pai da criança, é professor em Cachoeiro de Itapemirim. Eles são moradores de Cachoeiro de Itapemirim. Então eles precisavam de um atendimento, uma assistência à criança que é neurodivergente nível 2. Então a criança tem restrição alimentar, ela precisa de um acompanhamento contínuo, como qualquer criança que tem TDAH, que é neurodivergente, que tem autismo, elas precisam de um acompanhamento de profissional especializado, com saúde e direito de todos e dever do Estado, segundo norma constitucional. O Estado, o município, ele tem por obrigação oferecer esse atendimento à criança. Fato é que em Presidente Kennedy esse atendimento ele não existe ofertado, apesar da cidade ter várias crianças, ter várias pessoas nessa situação, dependendo do atendimento. A Ana Alice, como ela conhece os direitos dela, ela conhece os caminhos, ela procurou a justiça. Ela entrou com um pedido de liminar para que o município oferecesse esse atendimento. O fato inusitado é que o juiz se sensibilizou, ele deu a sentença favorável, deu a liminar favoravelmente, obrigando o município a custear, a fornecer o tratamento. Mas só que o município recorreu, pasme, a Justiça, a Procuradoria-Geral de Presidente Kennedy, recorreu ao Tribunal de Justiça do Estado para não prestar o atendimento. Veja bem, Fabrício, nós estamos falando de um município que entra na justiça para se negar a fazer o que a Constituição determina ele a fazer, que é prestar atendimento. E não estamos falando de uma cidade qualquer, estamos falando de uma cidade bilionária, em que parentes de prefeito, eles não se envergonham de divulgar em rede social realização de eventos particulares, como a chamada Cavalgada das Patroas, cavalgada, festa de laço com músicas, festas luxuosas em seus domínios particulares. Então falta dinheiro para custear tratamento de criança neurodivergente, mas não falta dinheiro para o prefeito e seus familiares fazer eventos, montaria, fazer lá uma cavalgada das patroas. Olha que situação, né? Mas essa reportagem que veio ao ar aqui, ela deu uma repercussão muito grande. Especialistas entraram em contato conosco. Até hoje participaria aqui conosco a Caroline Barbosa, que é especialista no tema, psicóloga, especialista no tema, mas infelizmente não casou aqui a agenda. Mas o fato é que a gente desdobrou isso numa reportagem do próprio Fabrício. O Fabrício fez uma reportagem detalhando isso. E se você não viu a primeira reportagem, você vai ter a oportunidade de conferir agora. Vamos à reportagem. Uma batalha judicial envolvendo uma criança de apenas 4 anos com transtorno do espectro autista nível 2 de suporte colocou a prefeitura de Presidente Kennedy, na região sul do Espírito Santo, no centro de um debate que vai além dos tribunais. A mãe da criança, a advogada Ana Alice Almeida, afirma que buscou atendimento na rede pública, mas diante da falta de acesso às terapias recomendadas pelos médicos, ingressou com uma ação contra o município e o Estado. Deixar aqui o meu questionamento para o município de Presidente Kennedy. Vocês querem revogar a liminar do Aquim? E aí eu pergunto para vocês, onde que ele vai fazer terapia? Aonde o meu filho, autista, nível 2 de suporte, vai fazer terapia? A Justiça concedeu liminar determinando o fornecimento do tratamento multidisciplinar e de um mediador escolar, com possibilidade de custeio na rede privada, caso não houvesse vagas no serviço público. Mas a Prefeitura recorreu da decisão. No recurso ao Tribunal de Justiça, o município afirma que a liminar foi concedida sem parecer do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário e sustenta que a análise do comportamento aplicada não faz parte dos procedimentos padronizados pelo SUS e informa que a criança foi encaminhada para um centro especializado em Mimoso do Sul, cidade vizinha. Você vai no gabinete do prefeito para falar sobre essas demandas das famílias atípicas e o que ele diz para você é que o neto dele paga plano de saúde. Então é aquilo. Se o neto dele paga plano de saúde, o restante das famílias atípicas que tem aqui no município que se explodam, que deem o jeito delas e que se virem. E agora, por raiva ou perseguição, eles querem que a justiça suspenda a liminar do meu filho.
O caso imediatamente ganhou repercussão após a mãe levar o assunto à tribuna livre da Câmara Municipal e divulgar vídeos nas redes sociais. Em uma cidade conhecida pela alta arrecadação com royalties do petróleo, o episódio reacendeu questionamentos sobre a capacidade do poder público de transformar recursos financeiros em serviços especializados para crianças com deficiência. Enquanto a família defende que o tratamento precoce não pode esperar, a prefeitura sustenta que busca o cumprimento das normas técnicas e da organização da rede pública de saúde. Agora, caberá ao Tribunal de Justiça decidir se a liminar será mantida ou modificada. O processo continua em tramitação. Até a decisão definitiva, permanece o impasse entre a necessidade imediata apontada pela família e os argumentos apresentados pelo município. Um debate que ultrapassa o caso individual e coloca em discussão o acesso efetivo aos direitos das crianças com autismo. O problema todo é coçar no bolso do município, né? Eles ficam aí fazendo obra, constrói, faz o calçamento da pista, quebra para colocar esgoto, depois conserta de novo, né? Não é isso que eles fazem? Para encher o bolso. E se vocês acham que fazendo isso vocês vão me intimidar, muito pelo contrário. Eu não tenho medo, eu não corro de uma briga e eu não fujo de uma luta. É em contrário, quem procura acha em revoltante, contrário, né? ela é corajosa, ela é a mulher empoderada. Importante que as mulheres sejam empoderadas assim, que uma mãe em defesa do seu filho, né, o Fábio? É um filho, né, Faça Roberto? isso. É um Faça filho, né? isso, em defesa do filho dela. É uma criança neurodivergente que precisa de atendimento e o município tem dinheiro, não se sabe o que fizeram com o dinheiro do município, é outra história. Presidente Kennedy é uma cidade eminentemente que precisa ser estudada e o Brasil precisa conhecer o que acontece em Presidente Kennedy. É a única cidade no Brasil em que o prefeito está no exercício do terceiro mandato consecutivo, amparado por uma liminar. O Dorley está penduradinho numa liminar de Nunes Marques. Tá ali, tem que implorar. Ninguém sabe como foi que ele conseguiu essa façanha, né? A gente imagina. Mas entre os céus e a terra existem mais segredos do que se supõe a vã filosofia. Mas como o presidente Kennedy é uma cidade que todo mundo sabe de tudo, as pessoas imaginam como que isso aconteceu, como que isso acontece em Presidente Kennedy. E você tem uma situação que é inusitada, que talvez seja uma das poucas cidades no Brasil em que o município entra na justiça para não cumprir o seu dever constitucional. E acha que a justiça vai lhe dar isso, vai lhe conceder isso, para não cumprir o seu dever constitucional. O prefeito de Presidente Kennedy, o pós-poder do Dorley, vai ser algo muito doloroso para ele, não é? Porque às vezes ele acha que as pessoas gostam dele, mas as pessoas toleram, as pessoas que às vezes estão por perto dele, que são beneficiárias dele, elas toleram. Mas se ele for procurar ali pertinho dele, essas pessoas já tiveram por perto de outros prefeitos ali, do Reginaldo Quinta, da Amanda Quinta. E o Dorley é eminentemente uma figura que trai, não é? Então, assim, o Brizola dizia, ensinava isso, que a política adora uma traição, mas repudia o traidor. Então veja bem, é um cara que ele vai ter o papel que ele está reservando para ele daqui a pouco. Ele está penduradinho no liminar. Pode ser que essa liminar ela caia daqui a pouco. Ela vai cair em algum momento. Se ela cair em algum momento, é a hora que ele perder o poder, você pode ter certeza que as pessoas vão cobrar muito a ele. E aí a palminha, o amor, que não é dele, o amor não é devotado dele, o amor nessas horas a gente sabe para quem é devotado, por que que as pessoas amam, não é? É muito efêmero. Então ele não pensou ainda, ele está chegando assim, o pós-poder vai ser muito doloroso. E os processos que ele vai ter que responder depois começam a brotar. Ixi.